Oi, eu sou a Mind Aleatória e hoje a gente vai falar de um livro muito, muito bom de romance em que o protagonista masculino tá morto. Mas não é espírita, não. Não é Zíbia Gaspareto, não, gente. Pode se acalmar. PS Eu Te Amo é uma história que vai contar a história da Holly e do Jerry. Se passa na Irlanda, é de uma autora irlandesa. E aí vai contar que eles se conheceram no ensino médio e eram alma gêmea um do outro. Só que antes mesmo dos 30 anos, né? O Jerry já tinha uns 30 e poucos, mas a Holly tinha 29. O Jerry descobre um tumor no cérebro e acaba vindo a falecer. E durante o luto da Holly, ela recebe algumas cartas dentro de um pacote chamado A Lista. E nessas cartas tem ali algumas dicas do Jerry para ela tentar superar, né, a morte dele, tentar lidar com o luto ali durante um ano, né, o primeiro ano após a morte dele. Ele meio que prepara e deixa cartas para ela, para que ela possa lidar e superar com o luto aí e seguir com a vida dela, pois a vida dele acabou, mas a dela continua. E a gente vai acompanhar esse processo enquanto a gente conhece um pouco da história dos dois, da família da Holly e do dia a dia da Holly, né? Do grupo de amigos da Holly e da vida da Holly. E, gente, a melhor coisa que aconteceu na vida da Holly foi o Jerry morrer. Assim, gente, pode parecer contraditório, mas o romance do Jerry e da Holly, a Holly, ela tem uma impressão, uma visão de que era um romance perfeito, de que era um relacionamento perfeito, mas não era. Primeiro, que a Holly, ela se anulou completamente para orbitar em volta do Jerry. Então, todos os amigos que a Holly tinha era por influência do Jerry. Ela não tinha nenhuma amizade própria. A única amizade própria que ela tinha era a Sharon, que fez o ensino médio com ela e com o Jerry também. Então tinha uma certa influência com o Jerry. E ela era esposa do melhor amigo do Jerry, que é o John. E a Denise. Tirando essas duas pessoas, ela não tinha nenhuma outra amizade que não orbitasse em volta do mundo do Jerry. E enquanto o Jerry foi pra faculdade, o Jerry construiu uma carreira, construiu uma profissão, a Holly, ela não foi pra faculdade, ela ficou em casa. Ela não era dona de casa, porque eles tinham uma condição financeira um pouco difícil, então ela não podia ficar dentro de casa, ela tinha que trabalhar, mas ela trabalhava de CLT nível médio, ela nunca fez nada pra ela e ela nunca focou a vida dela nela. Desde que ela começou a namorar com o Jerry, em todo o tempo do casamento deles, a vida dela girava em torno do Jerry. O Jerry era o protagonista dessa relação. Então, quando o Jerry morre, ela sente que a vida dela acaba também. Mas, na verdade, é porque ela nunca pensou nela, ela nunca focou nela. E quando o Jerry sai, né, da rotina dela, da vida dela, ela, pela primeira vez, tem que pensar em si mesma. E ali, com o tempo, ela vai vendo o que ela gosta, o que ela não gosta, os lugares. Ela vai se conhecendo, ela nem se conhecia direito. E ela descobre uma carreira ali que ela curte, ela descobre muitas coisas sobre ela e sobre a vida dela, que enquanto o Jerry estava lá, ela não sabia. E assim, ela tem uma ideia de que o relacionamento dela era perfeito justamente porque o relacionamento dela não durou até ela ter 60, 70 anos. Porque se tivesse durado uma vida inteira, ela teria se arrependido de ter anulado a si mesma uma vida inteira por um cara, por um marido. E tem também a questão que dói bastante nela, é que ela não consegue dar filhos pro Jerry, né? Ela e o Jerry tem ali uma questão com a infertilidade, daí ele fica doente, ele tem o câncer, acaba morrendo, e essa história de filhos nunca rola, né? Mas, no momento em que tudo acontece, a Holly não estava pronta para ter filhos. E ela teria se frustrado se ela tivesse tido filhos. Então, ela não... E fora que ela ia ter que lidar com uma maternidade solo, porque o Jerry ia morrer. Então, a melhor coisa que aconteceu, gente, foi o Jerry ter morrido
E foi ela não ter tido filhos com ele, tá? Às vezes a gente questiona a nossa vida do porquê que certas coisas não aconteceram, ou porquê que certas coisas aconteceram, mas às vezes essas coisas, por mais que nos doam, por mais que nos causem mal, elas também tem um lado positivo, e eu acho que o livro mostra isso. O Jerry amava muito a Holly, ele verdadeiramente amava a Holly, mas ele amava a Holly enquanto a Holly orbitava em volta dele. Toda vez que a Holly tentava ter algo só pra ela, isso era motivo de briga no casal. Então, assim, o amor era verdadeiro desde que houvesse a dedicação. E a Holly tinha um relacionamento bacana com o Jerry, tipo, não era um relacionamento abusivo. Óbvio, eles tinham defeitos, eles tinham algumas discussões, algumas brigas, isso é normal em relacionamento. Mas não era um relacionamento tóxico, ruim. Não, a Holly, ela era feliz. Mas era um relacionamento que a longo prazo poderia resultar num divórcio ou acabar se tornando infeliz. Ele foi um relacionamento pleno e feliz porque ele não durou muito. Porque ele não durou 30, 40, 50 anos. Então, isso diz muito sobre esse relacionamento. Então, esse relacionamento, ele durou o tempo que ele tinha que durar. Ele terminou de uma forma trágica, mas ele durou o tempo que tinha que durar. E o Jerry, apesar de ter vivido pouco na vida, ele foi feliz. Ele foi feliz na vida que ele teve, mesmo ele não tendo filhos, porque, na verdade, dá a entender no livro que esse sonho era muito mais da Holly do que do Jerry. E a Holly queria ter filhos para performar aquela família feliz padrão tradicional que ela achava que ela estava construindo. E não porque ela verdadeiramente queria. E o Jerry, para ele, estar com ela bastava. Então, ter filhos, não ter filhos, para ele não importava. Estar com ela bastava. Então, às vezes as coisas acontecem na nossa vida porque elas têm que acontecer e porque vai ser bom pra gente que ela aconteça. Também é muito legal ver a relação, né, da família da Holly com a Holly e os amigos dela, né, como todo mundo lida com a morte do Jerry e apoia e ajuda a Holly. Quanto à rede de apoio, ela é muito importante nessa questão, ela é muito importante para você superar um luto. E a Holly, ela tem uma rede de apoio bem forte ali por parte da família, ela tem 4 irmãos, a mãe, o pai, apesar deles não serem melhores amigos o tempo todo, eles se apoiam, eles têm uma boa relação. E ela tem ali a Denise e a Sharon e o John, né, que são os amigos dela ali. E então ela tem essa rede de apoio bem forte. No meio do livro, ela acaba conhecendo o Daniel, que vira um amigo dela muito forte. Dá a entender que eles vão ter um romance, mas depois a gente vê que realmente não era o que cada um buscava, né? O que a Holly estava buscando naquele momento não era alguém como o Daniel, e o Daniel queria emoção, ele queria um amor intenso, uma pessoa intensa, e a Holly era uma pessoa calma, que queria calmaria. Então não ia dar certo, mas eles continuam como amigos, né? E no final do livro, a Holly começa a se sentir um pouco mais preparada para seguir em frente e tenta ali uns encontros. Mas é bem no final do livro e ela não fica com ninguém oficialmente no fim do livro. Já dei esse spoiler, ela segue solteira. Mas assim, gente, um livro de 2003, 2004. Inclusive, esse livro ele é bem datado na questão, né, do tempo que ele é. Ele é um livro dos anos 2000. Tipo, as pessoas têm telefone fixo. As pessoas mais se falam pelo telefone fixo e pessoalmente do que por celular. Tipo, quase não aparece a existência de um celular aqui e não é smartphone. Menciona ali que é celular. O Jerry deixa cartas pra Holly, então é uma época que ainda se tem as cartas. Eu não sei se alguém lembra da época da carta, mas a carta é um meio antigo, né, de comunicação.
E então é um livro bem dos anos 2000, ele é bem datado. Inclusive ele tem algumas coisas bem problemáticas dos anos 2000, que é essa questão da magreza extrema. A Cheryl, ela engravida no livro, e daí quando ela começa a ficar gorda, ela começa a ter problemas de autoestima porque ela tá gorda e porque ela não está mais com o corpo padrão. Só que ela tá grávida, gente. Normal a grávida ficar menos gorda, mas tem assim os comentários bem dos anos 2000, daquele lance da magreza extrema. Tem essa questão, né, de que a mulher ela só é feliz se ela é casada e tem filhos, e isso é muito bem trabalhado aqui sobre a possibilidade da mulher ser feliz sem se casar e ter filhos, e ter felicidade na carreira em outros momentos através da Holly. Também fala muito da mulher que amou a vida inteira um homem, ficou a vida inteira só com um homem, como acontece com a Cheryl. E era pra acontecer com a Holly, mas o Jerry morre. E daí a Holly vai ter que tentar de novo. E ela se sente muito mal por isso. Mas ela tem a amiga dela, a Denise, que já ficou com vários caras, namorou vários caras, foi solteira por 30 anos. E a Denise acha o amor da vida dela depois dos 30 e se casa com o cara. E o fato dela ter ficado com vários caras, se relacionado com vários caras e demorado pra achar o amor, não impediu que ela achasse o amor. Não impediu que ela pudesse curtir a vida, então vai trabalhar essas questões também que são bem interessantes, né? De que a mulher pode sim ter vários relacionamentos, pode sim tentar várias vezes o amor até encontrar, que ela não precisa se guardar para um único homem e ficar com um homem pro resto da vida. Então, fala bastante da liberdade da mulher, e que era uma coisa bem pertinente falada dos anos 2000 e que ainda é debatida até hoje, então, mas começou a ser falada mais nos anos 2000, né? Sex and the City, que é uma série que também fala bastante sobre isso, sobre a liberdade, sobre as escolhas das mulheres, é uma série dos anos 2000, então esse livro vai debater algumas coisas e você vai ver que ele é bem datado ali dos anos 2000. Quem gosta dos anos 2000 vai gostar do livro. E agora tem o filme na Netflix, porque eu lembro que quando teve a adaptação foi super um bafafá, porque é um filme com a Julia Roberts, é um filme de romance com a Julia Roberts, que é uma atriz super famosa, e no filme a Julia Roberts faz a Holly. Só que assim, não recomendo o filme. Primeiro que esse livro, ele tinha que ser adaptado para uma série, porque ele tem muita coisa, ele debate muita coisa, sabe? É um livro de 400 e poucos capítulos, 400 e poucas páginas. Não dá, e tudo aqui é muito importante, é muito relevante, todas as relações aqui são muito interessantes. Não dá para você fazer um filme de 2 horas e adaptar tudo que tem aqui. Fora que o filme PS Eu Te Amo é uma versão americana de uma história irlandesa. A história se passa na Irlanda. Tem coisas específicas da Irlanda, da cultura irlandesa. E no filme, a história se passa nos Estados Unidos e o Jerry é irlandês. E daí ela faz uma viagem e viaja pra Irlanda numa parte do filme para conhecer os pais do Jerry e para passar um tempo na terra que o Jerry nasceu e viveu. Cara, não. Não, sabe? Não. Eu não gosto quando fazem isso. Tipo, tentam pegar uma história que não se passa nos Estados Unidos e fazer a gente engolir que ela é uma história americana. Fora que, assim, a Holly tem 4 irmãos no livro. No filme, ela só tem a Ciara de irmã. E a Ciara é bem esquecida no churrasco, sendo que o Richard, ele é muito importante no livro. O Duke também, o Declan, eu acho que é Declan, o irmão dela. O Declan também é muito importante. O distanciamento dela e do Jack, que é o outro irmão, e como isso é trabalhado, porque o Jack, ele não sabe lidar com a morte do Jerry, e ele era o irmão mais próximo da Holly. E ele simplesmente some. E daí no final do livro eles têm uma conversa sobre isso, e o Jack pede desculpa por não saber lidar, não saber apoiar a irmã num momento tão difícil. Ele trava, ele não sabe lidar com a morte, com o luto da irmã e ser um irmão próximo dela. Enquanto o Richard, que era o irmão mais distante dela, que ela não conversava, que ela não tinha contato, ele sabe lidar melhor. E ele se torna próximo da Holly. A Holly e o Richard se aproximam. A Sierra também, com toda a loucura dela, que é a irmã mais doida, mais biruleibe que eles têm. A Sierra também
ali consegue lidar melhor e apoiar melhor. Até eu acho que é Declan, que é o irmão mais novo, tem os momentos dele, e tudo isso é cortado do filme. A única coisa que eu acho mais legal do filme, inclusive, assim, no filme, ela não tem pai. No livro, ela tem pai e mãe. E no filme, ela não tem uma boa relação com a mãe. No livro, ela tem uma ótima relação com a mãe dela. Mas eu achei legal que no livro, no filme, a mãe da Holly é cúmplice dela nas cartas, e a mãe da Holly é que vai enviando as cartas pra Holly. A mãe da Holly dá um jeito de enviar carta por carta pra Holly. O Joel escreve as cartas, mas quem envia é a mãe da Holly. Isso no filme, tá? No livro isso não existe. Então, no filme, a Holly vai recebendo uma carta por mês, que eu acho super legal essa dinâmica. No livro, ela recebe todas as cartas de uma única vez só. O Jerry manda para o correio da casa dos pais da Holly. Os pais da Holly entregam, né? A mãe da Holly entrega pra Holly. E ela que tem que abrir uma por mês. Que o Jerry pede pra ela abrir uma por mês na primeira carta. Mas então, no livro, quem arquiteta todo o lance da carta é só o Jerry antes de morrer. No filme, ele tem uma cúmplice, que é a mãe da Holly. Eu achei mais interessante só essa parte no filme. Essa é a única parte que no filme é melhor. O resto, Jesus Cristo, eu não gostei do filme. Eu acho que é porque eu vi ele depois que eu li o livro. Se eu tivesse visto ele antes de ler o livro, eu ia achar um filme de romance, ok, legal. Mas assim, o livro é muito, muito superior, e muita coisa importante do livro é cortado. Não só muita coisa importante do livro, tipo assim, no filme ela transa com o melhor amigo do Jerry, e depois ela descobre que ele era amigo de infância dela lá na Irlanda, que ele era amigo de infância do Jerry na Irlanda. A Holly do livro jamais faria isso. A Holly, durante o livro inteiro, ela não transa com ninguém. Entende? Então, sabe? E daí no final do filme, dá a entender que a Holly fica com o cara que era amigo de infância do Jerry. A Holly, quando ela começa a se relacionar com outros caras no livro, é com pessoas que não tem nada a ver com o Jerry. Até porque a ideia do livro é ela não viver mais orbitando em volta do Jerry, ela não ser mais a sombra do Jerry, ela encontrar o próprio caminho, a própria vida e seguir com a própria vida. Então ela não tem que ficar com um cara que tem ligação, que é amigo de infância do Jerry. Tipo, eu achei essa parte do filme muito nada a ver. Muito nada a ver. Então, o livro é sumariamente superior ao filme, fora que o filme dá a entender que o Daniel, que é o amigo da Holly ali, é um cara totalmente sem noção, que ele é um cara meio biruleibe das ideias, sendo que o Daniel do livro é um cara super centrado, super normal, super comum, sabe? É um puta de um pretendente, tanto que a gente passa o livro inteiro achando que eles vão ficar juntos e eles não ficam, entendeu? Então, eu achei nada a ver o Daniel do filme ser um cara inconveniente, biruleibe das ideias. Parece que ele tá chapado o filme inteiro. Então, tem essas certas coisas que eu não gostei tanto. Eu acho o livro muito superior, então, como este canal está focando em livros, super recomendo que você leia o livro e não veja o filme que tá na Netflix. Mas se você quer ver, leia o livro primeiro. Você vai ver que é sumariamente 1000 vezes mais superior do que o filme. E bom, é isso. Isso é o que eu penso sobre esse livro. Deixa aí nos comentários se você já leu PS Eu Te Amo, se você sabia que PS Eu Te Amo era um livro originalmente e não um filme. E se você já viu o filme, se gostou, se você acha o filme melhor que o livro, ou o livro melhor que o filme, deixa aí nos comentários. E bom, é isso. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.